aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o dia foi bom demais, o mini índice, eu quase bato meu recorde de pontos, mas não foi dessa vez ainda. Hoje o mercado ele abriu bem consolidado no mini índice, era natural. Ontem ele fez esse movimento de alta bem considerável, quando a gente achava que o mercado não fosse continuar subindo, ele subiu, e hoje era natural ele ficar ali um período de acumulação para fazer uma correção, uma realização, na verdade, né, para fazer uma correção. Então, eu fiquei na expectativa, digamos que é um viés, isso é ruim, mas seria natural ocorrer essa correção. Mas o principal, falando do gráfico, da tela, o mercado ontem subiu bastante, era natural ele fazer esse movimento mais lateral para fazer a correção. Agora, como que a gente vai saber o momento da correção? Algumas pessoas ficaram tentando descobrir e foram estopadas. Outras, a favor do macro, que estava comprador, tentou comprar e também não foi. É muito complicado quando o mercado está desse jeito, porque a gente é estopado vendendo e a gente é estopado comprando. É muito delicado. Quando a gente olha aqui o macro, vou colocar aqui no 25R, quando a gente olha como o preço estava trabalhando no meio das médias o tempo todo. É muito difícil porque a gente analisa assim, bom, se ele não está ainda abaixo das médias, ele segue comprador, então você acaba focando em compra. Só que ele não está em tendência, ele está comprador, porém ele está lateral, ele está com a tendência do dia anterior ainda. Então é muito complicado, essa é a parte mais difícil e em dias assim, os rencos menores é que vão dar oportunidades de fazer trades mais curtos para garantir ali um ganho, uma gordura para esperar esse movimento que pode acontecer mais direcional. Eu fiz uma primeira entrada, digamos que até meio nóia, era 10 horas da manhã, eu fiz uma entrada na banda de Bollinger na compra. Por que eu fiz essa entrada na compra? Porque até então o mercado estava comprador, então eu estava preferindo entender que ele poderia continuar fazendo um movimento de alta, apesar de, no meu entendimento, teria necessidade de uma correção. Porém, eu tenho que fazer aquilo que o gráfico está me mostrando. Se ele está comprador, eu quero comprar. Se ele está vendedor, eu quero vender. Então, quando deu esse gatilho aqui na banda de Bollinger, eu fiz esse trade, mas também não quis alongar. Chegou na banda superior, eu saí da operação bonitinho, porque não era... O mercado já me mostrou que ele estava consolidado, não fazia sentido eu querer estender nesse momento. E se eu fosse estender, eu ia tentar estender na venda, não na compra. Ok, fiz essa primeira entrada. Quem ficou tentando o cruzamento no 11 se lascou de verde e amarelo. Ou de azul e amarelo. Porque estopou na ida e na volta. Não teve jeito. Não tinha range para isso. Já nos curtos, mesmo nesse período aqui, pelo menos um gain mínimo ele teria pago. Ok, então tá tudo certo. Aí, vamos ver aqui, peraí. Essa entrada eu fiz no 8R. Eu tenho, como aquilo que eu falei para vocês, eu tava com o entendimento de que tinha necessidade de uma correção, eu fiquei tentando acertar a venda. Gi, mas tentando acertar a venda, não é estranho você falar desse jeito? Sim, é estranho, porque eu tô fazendo aquilo que o gráfico tá me mostrando. No meu entendimento, ele tinha que acontecer essa correção. Então, eu fiquei em busca dela o tempo todo. É claro, eu vou acertar sempre? É óbvio que eu não vou acertar sempre, mas tudo que eu faço está dentro do meu gerenciamento. Então, isso me dá a possibilidade de estar no trade no momento certo. Mas, é claro, eu vou ficar tentando com um mínimo de coerência. Ok? Eu entrei no cruzamento aqui no 8R, ele andou pouquinho, mas eu consegui chegar a fazer a minha parcial, então eu saí com 150 pontos desse trade. Maravilha! Eu nem vou mudar o gráfico aqui, porque as demais foram no 8R. Aí deu um cruzamento no 11R, deu aqui no 8, eu fiz a minha entrada pelo 8 e legal, peguei 400 pontos. Aí eu falei, opa, já fez uma parte dessa correção, já começa a ficar mais interessante. Agora, nesse momento, a gente já começa a ter topos descendentes, então fica um pouco mais claro. Lembrando que eu ignoro esses topinhos baixinhos aqui, porque quase não teve um range decente para eu considerar. Então, eu entendo que ele está fazendo topos mais baixos. Então, aquela direção que eu imagino, que eu entendo que ele vai fazer,
ele segue nessa direção. Então, eu fiz aqui 400 pontos, ok. E aí eu vou insistir, porque é o que o mercado está me mostrando. Ele está fazendo um movimento descendente, ainda que um movimento não tão direto, vamos dizer assim, mas ele está fazendo. E é a hora que eu levo meus stops, e faz parte. E vejam, eu estava no 8R, mas eu levei o stop do 11. Por quê? O que eu faço? Quando eu decido que aquele dia eu vou fazer todas as minhas entradas pelo 8R, eu vou colocar o meu stop do 8R e o meu gerenciamento do 8R. Né, parcial, esse tipo de coisa. Mas aqui eu só queria antecipar minha entrada pelo 8 para me manter no trade depois. Então eu entrei com o stop do 11R e fui estopado com o stop do 11R. Então eu entrei nesse cruzamento de queda, me estopou 160 pontos, ok. Ele só me estopou para fazer aquele movimento de queda que teria pago mais ou menos, não seria muito, movimento muito longo, mas teria pago, ok? Faz parte, é aquilo que eu falo para vocês. Eu prefiro levar um monte de stop curtinho do que ficar estendendo muito meu stop e ficar sendo estopado com stops maiores. Então, eu perco pouquinho e quando eu ganho mais. Então, não me incomoda. Ah, poxa, mas se você tivesse protegido, por exemplo, no topo anterior, não teria pego. Sim, pegou por, sei lá, 15, 16 pontos, bem pouquinho, mas estopou faz parte, eu não vou mexer no meu stop. Maravilha. Aí o mercado caiu. Ameaçou subir, não conseguiu. Opa, legal, ele não conseguiu subir. É o momento de eu tentar vender de novo. Bora, tentei vender de novo, aconteceu o quê? Mais um stop. Ah, maledeto, tá me estopando. Ok, bora pro game. Tô dentro do meu gerenciamento. As operações anteriores foram boas, eu estava ainda nesse momento positiva. Sigo fazendo a minha leitura e até que voa lá. Eu acerto o trade que eu tanto esperava. E aquilo que eu falo, só participa da brincadeira quem desce pro play. Não tem como você ficar com medo de entrar e a hora que ele anda, fala, pô, fiquei de fora porque antes eu tava com... Não adianta ter medo, tem que ter gerenciamento. Eu entendo que tem pessoas que o gerenciamento é mais enxuto, não permite muito. Esse é um dos motivos de eu operar com uma mão bem menor daquela que eu tenho capacidade, porque me permite arriscar mais. Arriscar dentro da minha análise, não arriscar, vou para qualquer lado, vou fazer qualquer coisa, não. Dentro da minha análise, porque eu posso analisar e eu posso errar, é óbvio que isso vai acontecer. Eu não vou acertar sempre. Mas aí entrei nessa daqui e foi. E aquilo que eu falei, eu vou me manter no trade porque eu acredito que ele vai fazer esse movimento. Então, enquanto ele não reverte, ok. Eu entrei pelo 8 e fiz a minha condução pelo 11R. E fui, eu subi esse vídeo nas redes sociais, então tá lá para quem quiser ver. Chegou a andar, eu acho que 2.200 e poucos pontos. Ele chegou num ponto que eu sabia que ele não ia cair mais, mas ontem eu saí com esse mesmo pensamento e ele andou mais, sei lá, 1.000 pontos. Eu falei, hoje eu não saio, hoje eu vou sair do trade do jeitinho que eu faço sempre, acima da média de 21. E quando ele perdeu a média de 21, eu saí com a proteção de 2.000 pontos, para não falar que eu não saí certinho, eu deixei 2.000 pontos que coincidia mais ou menos com essa reversão de box. Eu acho até que eu saí um pouquinho antes do que deveria ter saído, mas não ia fazer diferença, porque ele não ia me tirar aqui, mas ia cair mais um pouquinho e ia depois voltar e me tirar exatamente no mesmo lugar que ele me tirou aqui, ó, nesse box aqui. Então eu saí com os 2.000 pontos, porque eu protegendo um pouquinho acima, eu tava dando 1.950, falei, não, aí é sacanagem, né, vamos proteger os 2.000 pontos. E me tirou com 2.000 pontos e acabou meu dia, minha sexta-feira maravilhosa. Então foi um dia muito positivo. A minha leitura, apesar de, né, eu ter errado ali em algumas entradas, mas o meu entendimento estava correto. Se eu trabalhasse com stop longo ou fizesse essa entrada num renco maior e falar, não, vou assumir o stop do 20R ou do 25R, eu não teria sido estopada, né? Eu teria entrado, teria ficado nessa operação. Eu poderia muito bem, como eu confiava nesse movimento, fazer a minha entrada aqui e não sair, porque eu não teria o meu stop ameaçado, só que eu só tinha feito um trade, então eu tava com poucos pontos ainda para colocar toda a minha pontuação em risco. Eu não gosto, se eu tô positivo, eu gosto de ficar positivo exatamente para ter essa gordura para me dar uma segurança para os trades. Então,
nesse momento aqui eu ainda não estava confortável em já largar o trade. Se eu tivesse feito isso, teria pego esse movimento desde aqui e teria feito mais pontos. Mas tá lindo, tá tudo certo. Então hoje foram essas as minhas operações. Algumas pessoas eu sei que acabam ainda tendo um pouco mais de dificuldade de fazer essa análise quando o mercado tá assim, que ele nesse momento tá extremamente consolidado aqui, né? Deixa eu tirar dessa tela. Não, mas eu acho que vai aparecer isso tudo do mesmo jeito. Eu não vou apagar ainda não, porque vai que o vídeo não dá certo, né? Então, porque ele fica trabalhando entre as médias. Então, sempre dá aquela dúvida de, e aí, tá comprador, tá vendedor? Porque ele estava amarrado. Então, assim, ele estava trabalhando entre as médias. Teoricamente, ele ainda não estava vendedor, mas ele não estava em tendência, não estava com a tendência definida. Então, aquele momento que operar nos rankings menores é mais negócio, porque ainda que você compra, você consegue o ganho mínimo. Se você vende, você ganha o ganho mínimo também. Então, você tem chance de fazer alguns pequenos trades ali para acumular 300, 400 pontos, para falar, não, agora eu vou esperar o momento certo e fazer a minha entrada e fazer essa entrada com mais tranquilidade. Então, é isso. Por hoje foram essas operações que eu fiz. Não esqueçam do like. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.